Olá a todos, bom dia, boa tarde. A Verdade de Cleópatra é uma série de livros que vão sair em episódios que conta uma investigação psicológica que eu comecei em busca das minhas verdades e cheguei em outros lugares. E no percurso eu encontrei outras pessoas, outras verdades, outras histórias. Então, a Verdade de Cleópatra vai aparecer agora no primeiro episódio, começando devagarinho, porque eu quero que você possa acompanhar as coisas que eu vou descobrindo, porque eu mesma fui entendendo aos poucos. O que me permitiu chegar aonde eu cheguei foi a psicanálise. E eu entendo como psicanálise todo o saber psicanalítico que começa com Freud. É literalmente uma investigação psicológica, e é uma investigação porque numa certa hora o livro vai parecer praticamente uma história de detetive. Começa com a minha vida. Então, os fatos são o que eu estou relatando, tudo está baseado em fatos reais da minha vida pessoal. Naturalmente, eu alterei várias coisas, alterei todos os nomes e alterei algumas circunstâncias para não mostrar, não falar das pessoas, né? E nem demais de mim. Mas o fato é que as situações são muito reais, todo mundo passa por isso, todo mundo vive as coisas que eu estou relatando. E começa, como eu começo a história, tudo começa com relacionamento. A gente começa no relacionamento com o que queremos superar, que queremos melhorar ou simplesmente deixar para trás e não conseguimos. Então, eu fiz uma longa jornada com um relacionamento que foi importante na minha vida, muito importante, durou muito tempo, justamente porque eu queria entender. E não deixei de continuar fazendo a minha vida, mas me mantive fiel ao que eu chamo de vínculo. Quantas vezes isso não acontece? A gente tem um vínculo. Esse vínculo, como eu falei em outras lives, por exemplo, as últimas que eu dei no canal do Instituto que eu fundei, o Instituto Ela, os vínculos de relacionamento homem-mulher, né, de algum tipo de amor, não quer dizer necessariamente que sejam vínculos com o amor da tua vida, com a alma gêmea. Pode ser. Mas para você entender isso, você tem que ir a fundo. Como disse hoje para uma paciente minha, tem que cozinhar naquele desconforto, naquela ambiguidade, naquelas contradições. E eu tenho um doutorado nisso, porque eu venho justamente de uma longa trajetória de trabalho interior. Então, eu tenho aquilo que se chama, na linguagem da Montefoschi, da psicanálise de Montefoschi, que é pós-junguiana, a função anímica bem trabalhada. A função anímica é o que nos permite não só administrar os conteúdos internos sem reprimi-los, sem suprimi-los, sem racionalizá-los, como permanecer na relação com o desconforto que eles nos causam, até conseguir extrair deles o que eles têm a dizer. Ou, em outras palavras, até conseguir ouvir a mensagem direito. A consciência, do jeito que ela se apresenta inicialmente, ela está cheia de preconceitos, porque é assim que ela é feita. Preconceitos são todos aquelas verdades, aqueles conhecimentos, aquelas crenças que nós consideramos dadas, que nós consideramos o que é real. O inconsciente, essa é a grande novidade que a psicanálise traz. O inconsciente nos convida a novos pontos de vista, não só a novas verdades, a novos conteúdos. Então, a psicanálise, o processo psicanalítico é aquele processo psicológico que reavalia aquilo que a gente está pensando à luz não daquilo que uma outra pessoa fala, inclusive a analista, mas à luz daquilo que o inconsciente está trazendo. Porque nós queremos encontrar não a verdade do analista, do guru, do padre, da mãe, da mídia. Nós queremos encontrar a nossa verdade, porque somente a nossa verdade é o que nos libertará. Então, esse é o trabalho de interior.
E ele vai até onde precisar ir. Não temos como saber com antecedência. Não temos, ninguém tem. Porque é assim que funciona, é algo novo, né? Por isso que é um trabalho tão original e tão também demorado. Ele tem seu tempo. Então, nessa série de livros, eu começo do começo que me levou a chegar a certas descobertas que são realmente impactantes. Esse começo é aparentemente singelo, mas não deixa de ser bastante forte, porque eu estava num relacionamento considerado tóxico e não me prendia a estereótipos, não me prendia a diagnósticos prontos e fui avançando até chegar num lugar que eu tinha que chegar. Só depois eu entendi o significado desse relacionamento. Só depois, muito tempo depois. O que eu sabia é que eu precisava, não precisava, nem preciso pensar isso, eu só me mantive fiel ao vínculo, o que não me impediu de seguir com a minha vida. E aí eu achava que esse fosse um vínculo, certamente foi o vínculo maior que eu tive até então na vida, portanto o respeitava, e esse vínculo se virou como uma meia que se vira ao contrário, ou talvez virou do lado certo, do avesso foi para o certo, e aí eu desemboquei em um outro lugar. Então eu conto o final dessa trajetória, desse relacionamento, como ele foi, eu fui trabalhando as coisas que foram acontecendo até eu chegar na passagem que me levou para uma outra realidade. E aí tem todos os processos que seguem. Esse é um livro real, que fala da verdade, das realidades psicológicas, da verdade da vida real que todos nós vivemos. Não é um livro de fantasia, com respostas fáceis, com soluções milagrosas. Tem milagres, eu acho que aconteceram uns milagres, mas não da forma como as pessoas estão acostumadas a ver na Disney. É um livro real que conta o trabalho interior, a construção de um caminho que aconteceu e que levou longe. Então é também um livro cheio de esperança para quem está vivendo esses processos. E também é um livro cheio de orientações, porque através daquilo que eu vou contando, eu tenho certeza que muitas pessoas se identificarão. Inclusive o relacionamento era com um homem alcoólico, né? Daí essas outras questões que todo mundo vive, porque isso é uma das realidades mais comuns que temos hoje em dia. Mas também não me baseio nisso, porque o alcoolismo tem muitas manifestações, apesar de ter alguns traços comuns bem claros que vocês vão enxergar, mas cada indivíduo é diferente. E eu olhava também para isso. Enfim, é uma história bem articulada. E vocês vão encontrar inspirações para as suas próprias vidas. Tanto que no começo do livro eu escrevo que se por acaso você sentir querendo fazer uma pausa, é porque alguma coisa te tocou no livro que você está precisando digerir. O livro toca porque fala de verdades que nós vivemos, todos nós vivemos. Então não é um livro de fantasia que você pode viajar na maionese, mas é um livro que te dá sim esperança e caminhos e direção e horizontes, fora as coisas incríveis que eu fui descobrindo. Então eu desejo para vocês uma boa leitura. O primeiro episódio vão ser mais ou menos 10 episódios, vão ser 10 episódios, aliás, do primeiro livro. Vão sair a cada semana, né? A cada quarta-feira ou quinta-feira a gente vai lançar um livro, vai sair inicialmente em e-book, você vai poder comprar o livro na Amazon. E depois, em agosto, vou lançar a versão inteira do primeiro livro com a versão impressa. Eu tô lançando aos pouquinhos, porque para dar tempo de poder ler. O livro é grande, vão ser 50 páginas mais ou menos para cada episódio, e é importante ir acompanhando os episódios na ordem para entender a história, né? Para entender a história. Se tiverem qualquer pergunta, qualquer questão, podem deixar escrito aqui ou me mandar uma mensagem no direct. Um abraço a todos. Tchau, tchau.